O sol surgia lentamente sobre o horizonte plano da Mesopotâmia, tingindo o céu com tons de ouro e cobre. À medida que a luz avançava, ela revelava uma cidade como nenhuma outra na terra. Seus muros se erguiam imensos e inabaláveis, largos o suficiente para que carruagens passassem lado a lado em seu topo. Torres colossais se projetavam em intervalos regulares, vigiando o deserto ao redor. Aquela era a Babilônia, o coração de um império que dominava o mundo conhecido. Nos dias de Daniel, ela não era apenas uma cidade, era o símbolo máximo do poder humano, da riqueza e da ambição. De longe, o viajante que se aproximava ficava em silêncio, não apenas pelo cansaço da jornada, mas pela visão que se erguia diante dele. Os muros externos pareciam intermináveis, feitos de tijolos cozidos ao sol e unidos com betume escuro, formando uma barreira quase impossível de atravessar. O rio Eufrates corria pelo meio da cidade, dividindo-a em duas partes, trazendo vida e movimento. Suas águas refletiam os templos, os palácios e as torres, como se a própria cidade tivesse um reflexo no mundo invisível. Ao atravessar um dos portões principais, o visitante entrava em um mundo completamente diferente. O mais impressionante de todos era o portão de Ishtar. Suas paredes eram cobertas por tijolos esmaltados em um azul profundo, brilhante como o próprio céu. Sobre essa superfície reluziam figuras de leões, touros e dragões, moldados com perfeição. Cada animal parecia vivo, como se estivesse pronto para se mover a qualquer momento. Era impossível olhar para aquele portão sem sentir que se estava entrando em um lugar governado por forças maiores do que o homem comum. Além do portão, se estendia uma avenida larga e monumental, conhecida como o Caminho Processional. Suas pedras eram lisas, polidas pelo tempo e pelos milhares de pés que passavam diariamente. Sacerdotes caminhavam em fileiras, vestindo mantos elaborados. Soldados marchavam com armaduras de bronze que brilhavam sob o sol. Comerciantes empurravam carroças carregadas com especiarias, tecidos e metais preciosos. O ar estava cheio de vozes, idiomas diferentes, vindos de terras distantes. Babilônia não era apenas uma cidade, era o centro do mundo. O cheiro da cidade era uma mistura intensa e inesquecível. Havia o aroma doce do incenso queimando nos templos, o cheiro forte dos animais nos mercados e o perfume das plantas exóticas trazidas de terras conquistadas. O som também nunca cessava. Martelos batiam em metal nas oficinas. Mercadores gritavam suas ofertas, crianças corriam pelas ruas estreitas e, acima de tudo, havia o som constante da água do Eufrates, correndo sem parar, como se o próprio tempo fluísse junto com ele. No centro da cidade se erguia o Palácio do Rei. Era uma estrutura imensa, construída com tijolos vitrificados e decorada com relevos que mostravam as vitórias do Império. Leões, símbolos de força e autoridade, estavam por toda parte. As paredes internas eram cobertas com cenas de batalhas, onde os exércitos da Babilônia esmagavam seus inimigos. Era uma mensagem clara para todos que entravam ali. O poder daquele reino era absoluto. Foi nesse ambiente que Daniel chegou, ainda jovem. Ele havia sido trazido de sua terra natal, Jerusalém, após a conquista da cidade pelo exército babilônico. Ele não veio como visitante, mas como cativo. Como ele, muitos outros jovens foram escolhidos não pela força, mas pela mente. O rei buscava aqueles que tinham inteligência, sabedoria e potencial para servir ao império. Daniel viu tudo isso com olhos atentos. Ele viu os muros que pareciam eternos, viu os templos que tocavam o céu, viu o poder que dominava tudo ao redor, mas também viu algo mais. Ele viu a confiança que aquele povo tinha em suas próprias construções. Eles acreditavam que aquela cidade jamais cairia, que seus deuses eram invencíveis, que seu poder nunca teria fim.
Um dos edifícios mais impressionantes era o Grande Templo, conhecido como Zigurate. Era uma torre enorme, construída em níveis que se elevavam em direção ao céu. Cada nível era menor que o anterior, criando uma escadaria gigantesca. No topo ficava o santuário, onde os sacerdotes realizavam rituais. Eles acreditavam que aquele era o ponto onde o céu e a terra se encontravam. À noite, a Babilônia se transformava. Tochas eram acesas ao longo das ruas e muralhas. A luz tremulante criava sombras que dançavam nas paredes. O céu acima era claro, pontilhado por estrelas. Os astrônomos da Babilônia subiam às torres para observá-las. Eles estudavam seus movimentos, acreditando que os céus revelavam o destino dos homens e dos reinos. Os jardins também eram uma maravilha. Plantas e árvores cresciam em níveis elevados, irrigadas por sistemas engenhosos que traziam água do rio até grandes alturas. Havia flores de cores vibrantes, árvores frutíferas e sombras frescas, mesmo sob o calor intenso do sol. Era um pedaço de vida suspenso acima da cidade de tijolos e pedra. Mas Babilônia não era apenas beleza e grandiosidade. Era também disciplina e controle. Soldados estavam sempre presentes. Guardas vigiavam os portões. Leis eram aplicadas com rigor. O império era vasto e sua ordem precisava ser mantida. O rei era visto como mais do que um governante. Ele era o centro de tudo. Dentro do palácio, os corredores eram largos e silenciosos. O chão era coberto com pedras cuidadosamente colocadas. Servos se moviam sem fazer ruído. Conselheiros se reuniam em salas fechadas, discutindo estratégias, governando terras distantes que muitos jamais veriam. Daniel caminhava por esses corredores com respeito, mas também com algo diferente dentro de si. Ele sabia que estava em uma terra estrangeira. Sabia que tudo ao seu redor era poderoso. Mas também sabia que havia algo maior do que os muros, maior do que o rei, maior do que o próprio império. Os dias na Babilônia eram quentes e intensos. O sol queimava o solo, aquecendo as paredes até que elas irradiavam calor. Mas a cidade nunca parava. Sempre havia movimento, sempre havia vida. Navios chegavam pelo rio, trazendo mercadorias de lugares distantes. Ouro, prata, madeira rara, pedras preciosas. Tudo fluía para a Babilônia, como se o mundo inteiro alimentasse sua grandeza. À noite, banquetes aconteciam nos salões do palácio. Luzes iluminavam as paredes. Música ecoava pelos corredores. O som de risos e conversas preenchia o ar. Era uma cidade que celebrava sua própria força. Mas por trás de toda aquela confiança havia uma verdade invisível. Nenhum império dura para sempre. Nenhum muro é eterno. Daniel viveu no meio desse poder. Ele viu reis se levantarem e caírem. Viu o orgulho e o medo. Viu o esplendor e a fragilidade. A Babilônia parecia indestrutível. Seus muros eram grossos. Seus exércitos eram fortes. Sua riqueza era imensa. Mas, como todas as coisas construídas pelas mãos humanas, ela existia dentro do tempo. O vento continuava soprando sobre suas muralhas. O rio continuava correndo sob suas pontes. As estrelas continuavam brilhando sobre suas torres. E, no meio de tudo isso, a história se movia silenciosamente, preparando o momento em que até mesmo a maior cidade do mundo descobriria que nenhuma pedra, nenhum palácio e nenhum rei podem resistir para sempre. Porque, nos dias de Daniel, Babilônia não era apenas uma cidade. Era o retrato do poder humano em seu auge. E também, sem saber, estava mais próxima do fim do que jamais poderia imaginar.